paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui levar vocês a pensar um pouco sobre algo muito importante para cada um de nós. Quando nós lemos em Mateus 28, 18, que declara que Jesus falou aos seus discípulos: "Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, vejam bem, meus amados, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo." Ele encerra dizendo amém. É desta forma a leitura, meus amados. Nós percebemos claramente nesta leitura que a ordem é para batizar e ensinar. Nós não podemos nos esquecer do texto todo, do contexto desse texto. É para batizar e ensinar, o que consequentemente, meus irmãos, leva-nos ao dever de, além de crer em Deus, também aprender sobre Ele. E não há dúvidas sobre o porquê nós devemos aprender, simplesmente para que, sabendo o que deseja Deus de cada um de nós, nós possamos dar cumprimento a tudo isso obedecendo a sua palavra. Portanto, meus irmãos, conhecer e aprender não é uma opção. Eu queria que ficasse bem claro para vocês. Isso não é uma opção para quem quer verdadeiramente se relacionar com Deus. É, na verdade, meus amados, um dever para que nós possamos melhor servi-lo. Saber o que de fato Ele busca em nós nos tornará, nos fará mais próximos dele. Amados, sabemos e entendemos os compromissos seculares de todas as pessoas, de todo mundo. Nós também os temos, o trabalho, a faculdade, os problemas de saúde. Mas eu gostaria aqui de trazer um despertamento para os irmãos. Eu gostaria de despertar vocês para a necessidade de se conhecer o Deus a quem nós servimos. Não se trata, meus irmãos, de submissão a pastores, a presbíteros, a diáconos, receber te chamou, mandou, você vai porque você tem que. Não se trata disso. Alguns pensam que até é isso, mas não se trata disso. Se trata, sim, de posicionamento, se trata, assim, de relacionamento, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento sobre Deus para nossa satisfação em todos os sentidos. Isso vai nos levar à santificação. Nos levará à santificação. É conhecendo, é sabendo o que fazer, como agir, como proceder, que nós seremos santificados. O aprofundamento, meus amados, na relação com os ensinos divinos só irá acrescentar mais fé nesta relação. Não há dúvida disso, meus amados. Não se permita enganar por pessoas mal intencionadas, ou pessoas que até não mal intencionadas, mas que dizem que o aprender não é necessário, basta nele crer. Nós vemos esse contexto na Bíblia também, que aquele que crer será salvo. Nós vemos esse contexto. Então, muitas pessoas entendem que basta crer, não precisa tomar posicionamento não se precisaria fazer nada. Lembre-se que João 8,32 diz que é conhecendo a verdade que nós somos libertos. E conhecereis a verdade vos libertará. É assim que fala a palavra em João 8,32. Nós não podemos, meus irmãos, nos permitir o vislumbre de trocar a eternidade por influências, por informações erradas, por doutrinas equivocadas. E eu venho com este pequeno comentário aqui tentar despertar os irmãos para que participem dos cultos de doutrina, dos cultos de ensinamento, das escolas bíblicas dominicais, ou que não sejam dominicais,
porque eles ajudam a aplanar aquele chão por onde nós deveremos pisar. É ele que vai, são essas instruções, esses ensinos que vão ajustar os nossos passos e nos permitir caminhar no sentido do reino de Deus. É desta forma. Nós precisamos nos lembrar também, meus amados, que nada do que se fizer para Deus deve ser por imposição, inclusive isso. Você não tem que impor a você tem que, pelo seu relacionamento com Deus, você tem que estar ali satisfeito, buscar verdadeiramente aquilo, se esforçar, se empenhar um pouco mais, né? Nós temos que fazer isso por amor e com muita boa vontade. Portanto, pense bastante a respeito disso. E se você puder, se você tiver condições, dedique-se, porque o seu esforço ele vai com certeza valer a pena. Cada segundo na presença de Deus, aprendendo, é precioso, né? Posso trazer aqui para os irmãos até mais uma lembrança, inclusive do texto que eu comentei com os irmãos, a perícope, meus amados, o entendimento do texto de João 3,16, que é um texto áudio, todo mundo conhece, todo mundo menciona, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, muitas vezes, leva as pessoas a entender que nós temos que crer em Deus, e apenas isso, e não é apenas isso. Basta seguir na leitura de João no capítulo 3. Se nós chegarmos ali no versículo 20, no versículo 21, meus amados, diz assim, porque todo aquele, no mesmo capítulo 3 de João que nós estamos mencionando, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Então quem pratica o mal, ele odeia a luz e não vem para a luz. Ou seja, para que os seus atos não sejam reprovados por Deus, é assim que diz a palavra. Mas quem pratica a verdade, este vem para a luz, para que os seus atos eles possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. É desta maneira. Além do texto também de 1 João 3, no versículo 2 e 3, meus amados, onde diz assim, agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, quando Deus aparecer, nós haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem, vejam bem o prosseguimento do texto, e qualquer homem que tem nele esta esperança de vê-lo, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Simples. João capítulo 3, leiam todo o contexto, vocês vão entender a necessidade de purificação, a necessidade de santificação, a necessidade de comunhão, de relacionamento, de amar o próximo. Então existe sim um algo que nós devemos fazer. Não é como eu estou ouvindo, inclusive eu vi ontem isso, basta crer que eu estou salvo. Não é desta maneira, é por isso que eu estou fazendo essa postagem hoje, pelo que eu ouvi ontem. Portanto, meus amados, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé e nos mantermos na esperança, nos purificando. Amém? Entendam isso, pensem bastante a respeito, é uma mensagem de amor para com todos vocês. Não se permitam ser enganados ou não se enganem vocês a si mesmo com falsas informações que vocês receberam. Tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que Ele fortaleça cada vez mais. Esse é o desejo do fundo do meu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos vocês. Amém?